Acho que agora vai, né? Conseguiu, Hermes, aí? Pronto, agora sim. Agora eu vou ter que abrir aqui. Só um minutinho. Essas coisas acontecem. Bom, gente, agora sim, boa tarde. Eu vou fazer hoje, eu vou fazer eu fui desafiada a fazer duas apresentações em seguida, assim, que eu vou falar sobre a estrutura do plano e depois eu vou falar sobre a proteção social especial. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês me ajudem aí. Bom, pode passar, Hermes, essa tela aí. Antes de falar a gente tem que falar um pouquinho da gente, né, para a gente se apresentar, né? Meu nome é Gardênia, eu sou servidora efetiva da Cetrabes desde 2005, como sócia orientadora, e atualmente eu estou como chefe da divisão de média complexidade, que atua dando suporte técnico aos municípios, especialmente nos CREAS. Sou formada em letras desde 2013 pela Universidade Estadual, pós-graduada em informática na educação pela UFAM, em 2016. Fiz um projeto de cuidado com os servidores das unidades institucionais na CETRABES, entendeu? O projeto Acolhendo Quem Acolhe. E já participei de algumas capacitações como palestrante em redação oficial, aspectos emocionais de envelhecimento e serviço de acolhimento o ano passado. Foi o último trabalho que a gente fez para os servidores que entraram no processo seletivo. Pode passar, Hermes. Bom, falando sobre a estrutura do plano, a gente tem que pensar em dois. Ele é dividido em dois blocos. São os elementos pré-textuais, que vai desde a capa do trabalho em si até o sumário. A partir da apresentação e até o final dele são os elementos textuais. Depois dessa parte que fala do SUAS e a intersetorialidade, aí vem os anexos, que são outras coisas que são acrescentadas no trabalho. E a gente vai falar um pouquinho para tentar nortear vocês a respeito dessa estrutura, como que ela deve ser. Pode passar, Ernst. Antes da gente começar a escrever, a gente tem que pensar em algumas regras. Essas regras elas são importantes, tanto na parte estética quanto também na apresentação toda do trabalho. Então, para isso, a gente tem que pensar no papel, que deve ser em branco, o formato 1A4, esse papel comum que a gente já usa para fazer memorandos, ofícios, essas coisas assim. Aí deve ser usado o timbre oficial do município, deve ser aquele papel que é oficial. As fontes têm que ser Arial ou Times, um tamanho 12 na cor preta. Não pode passar dessa norma aí. Pode ser utilizados recursos tipográficos, a não ser, lógico, mudar a cor só quando for figuras, gráficos, essas coisas assim. Aí pode ser utilizados recursos tipográficos em negrito, itálico, maiúscula, mas somente nos títulos para diferenciar as seções. O corpo do texto em si, ele tem que seguir essa mesma linha, do Arial, tamanho 12 e cor preta. O espaçamento... Desculpa, gente. O espaçamento entre linhas, ele é de 1,5 e o recuo também é de 1,5. O recuo é o que dá margem ao parágrafo. A gente vai voltar um pouquinho para a faculdade e pensar nessas regrinhas da BNT. E as margens superior esquerda é de 3 e direita inferior de 2.
Pode passar, Hermes. O que são elementos pré-textuais? São aqueles elementos que precedem o texto propriamente dito. Eles constituem-se de informações necessárias para a identificação da gestão do município, dos responsáveis técnicos, todos os atos normativos que precederam o plano, a elaboração desse plano. Resolução, a portaria de constituição da comissão, e aí tudo isso são os elementos pré-textuais. Eles devem seguir uma ordem sucessiva. Tem a capa, aí depois vem o Poder Executivo, e assim sucessivamente. Eu trouxe aqui, pode passar. Eu trouxe aqui esse exemplo, tentei colocar uma folha aí nesse slide aí para vocês visualizarem como que é a capa desse trabalho aí. Em cima vem o timbre, no meio o nome, Plano Municipal de Assistência, que é de 2022 a 2025, e aí embaixo o nome do município, né, para identificar, e local e o ano. Pode passar, Hermes. Com relação ao Poder Executivo, vai vir o nome Poder Executivo, município, aí o nome do gestor municipal, que é o prefeito, o nome do prefeito, o nome do vice-prefeito e o nome da secretária de Assistência Social. Pode passar. A próxima página, ela é composta pela resolução. É a resolução do Conselho Municipal de Assistência que aprova o plano municipal. E aí eu trouxe esse modelinho assim para vocês visualizarem como que é mais ou menos essa resolução. Eu acredito que alguns já devem até conhecer porque teve outros momentos, né? Pode passar, Hermes. Na responsabilidade técnica, vem o que identifica a prefeitura, a secretaria e a equipe de elaboração. Então, vem o endereço, e-mail, contato, tanto da prefeitura quanto da secretaria, e da equipe responsável, é o nome do membro, o cargo e o local onde ele atua. Pode passar, Hermes. Nesse item aqui que fala dos setores responsáveis, vão ser descritos todos os setores que fazem parte da Secretaria de Assistência Social. Se tiver um departamento de proteção social básica, deve ser colocado aqui com o nome do diretor ou chefe, não sei como que vocês usam a nomenclatura aqui, provavelmente deve ser diretor. A coordenação do programa, se é um setor instituído, isso tudo vai conforme o organograma da secretaria. Então, todos esses setores, eles devem ser colocados nessa página aqui. Pode passar. Na próxima página vem a comissão de elaboração, que vai colocar a portaria com os nomes de todas as pessoas que participaram da elaboração, de todas as pessoas que construíram esse plano. Ele segue a mesma coisa da resolução lá, bem parecido. Pode passar, Hermes. Nessa outra página, tudo isso é elementos pré-textuais, gente, tá? Nessa outra página, aí vem a lista de siglas, que é para não ficar o texto muito extenso, você pode utilizar só as siglas e aí só identifica no começo do plano, que é para situar o leitor, para ele entender do que você está falando, que nem todo mundo conhece as siglas de cada setor, de cada departamento. Pode passar. E, por fim, desses elementos pré-textuais, vem o sumário. Tem uns recursos no Word que eles são muito legais para você trabalhar com sumário. Só que aí já é uma aula para informática.
Mas é muito interessante esses recursos. E quem souber trabalhar com eles, facilita muito esse trabalho de construir o sumário, porque o sumário é uma parte assim muito chata de você mexer, porque você coloca e muda e formatar ele é meio complicado. Mas esses recursos são interessantes. Pode passar, Hermes. Então, a gente entra nos elementos textuais. Eles constituem o corpo do plano em si. É o desenvolvimento do texto onde constam as informações fundamentais acerca do trabalho que está sendo apresentado. É tudo que o que vai ser falado dentro desse documento. A gente já passou dos pré-textuais, que são aqueles elementos que são só informações, como que é, todos os passos, como que se deu todo esse trabalho, e agora entra no corpo do texto em si. Pode passar, Ernest. E o que colocar na apresentação? O que eu vou escrever na minha apresentação? A apresentação, ela traz informações a respeito do plano. Ele vai definir o que é o plano, qual a importância desse plano, qual é a lei, decreto, cartilha, resolução que regulamenta a importância dele, que traz ele como um instrumento de trabalho da assistência, né? E ele normatiza. E o processo de construção desse documento. Então, todas essas informações, elas vão na apresentação. Vocês vão apresentar o trabalho. Dizer, este trabalho é um plano de assistência social, plano municipal de assistência social, que traz informações regulamentado pela lei número tal. O processo de construção desse documento se deu a partir da constituição de comissão, foi elaborado pelos setores e assim sucessivamente. Essa apresentação ela não precisa ser bem extensa, ela é só para dizer o que é aquilo ali, por que ele existe e como se deu o processo de construção, para o leitor, na verdade, saber quem foram as pessoas que atuaram nessa elaboração. Pode passar. E aí temos a página seguinte, depois da apresentação, a página seguinte que vai trazer a missão, a visão e os valores, que são ferramentas da gestão organizacional, que é importante para definir as estratégias do trabalho desenvolvido. Antes de estabelecer uma missão, esses elementos, é preciso se pensar por que o órgão existe. Isso é o que vai na missão. Então, por que ele existe? Ele existe porque tem alguém em situação de vulnerabilidade, risco, tem alguém que precisa dele. Então, o que eu quero sanar? Se eu tenho um problema ali, alguém está em vulnerabilidade, o que eu quero sanar? O que eu quero transformar a partir do momento em que eu crio uma secretaria? Geralmente, a missão ela vem em cima do papel da secretaria, né? Ele vem elencando o que a secretaria é para o município. E a visão ela é aquilo que eu quero atingir, onde se quer chegar, né? Como eu quero ser daqui a 10 anos, 20 anos, como esse é um plano de 4 anos, a gente pensa, o que eu quero ser daqui a 4 anos? E como ser, que postura adotar? Aí vem os valores. Como a minha equipe ela deve proceder, quais são os comportamentos, as atitudes que a equipe deve ter para que eu consiga atingir a missão a qual eu me propus. E eu trouxe esses exemplos aqui, pode passar, Hermes. É que eu estou passando aqui, aí eu acabo esquecendo que quem está passando é o Hermes. Aí eu trouxe esses exemplos aí, de missão, visão e valores. Ofertar serviços socioassistenciais com excelência, articulando para a execução de ações que assegurem a proteção,
a redução das vulnerabilidades, é basicamente isso, a visão é essa. Eu acredito que a secretaria pode já ter essa visão escrita e vocês podem utilizar essa mesma missão, né? Esses mesmos elementos que a secretaria talvez já tenha. É importante buscar quem tem acesso a esses documentos aí de outros planos anteriores ou alguma coisa assim, que pode embasar esse novo plano. Aí, divisão é ser referência na prestação de serviços públicos de assistência social à população do município X, é um município de vocês. Você está delimitando, na visão, você está delimitando esse território, esse espaço em que a secretaria vai atuar. E aí você está dizendo como que isso vai ser, daqui a 4 anos, como que vai ser, ser referência, né? E os valores são o que os trabalhadores do SUAS devem ter para que todo esse trabalho aconteça, equidade, transparência. Isso aqui são só exemplos, tá, gente? Pode passar, Hermes. Os objetivos. O que os objetivos são? Eles dizem respeito ao que se pretende transformar. Devem ser claros e permitem visualizar os resultados. Comunica as intenções dos gestores a partir das necessidades identificadas no diagnóstico socioterritorial. A gente fala muito de diagnóstico. Antes de qualquer trabalho, principalmente no trabalho social, a gente precisa fazer um diagnóstico. Tem que ter essa prática, esse hábito de se diagnosticar o território, diagnosticar as situações, diagnosticar qualquer trabalho que você vai fazer, você tem que ter um diagnóstico prévio. É a partir do diagnóstico que você identifica várias situações e que você vai saber como você analisa e vai saber como atuar em cima disso aí. Isso é planejamento. Pode passar, Hermes. Então, a gestão do SUAS dos municípios atua na execução dos serviços socioassistenciais. Desse modo, o objetivo geral, ele contempla toda a assistência. E os específicos, eles demonstram resumidamente como são desenvolvidos esses serviços. Para isso, deve-se utilizar verbos como prover, fomentar, assegurar, contribuir, implementar, gerenciar, executar, ofertar, disseminar, todos esses e verbos no infinitivo, né? Todos esses verbos que vão dizer qual é a ação que eu vou fazer ali. Pode passar. Com relação ao contexto socioeconômico, neste item são descritas as características do município. Eu acredito que a Rose já deve ter mostrado para vocês como que se faz como faz o contexto, não, mas como que tudo isso são informações que são extraídas do diagnóstico, né? E da área territorial, os seus limites, a população, a economia, e tudo isso é diagnóstico, região urbana e rural, entre outras. Então, tudo que o município, que caracteriza o município, do que ele vive, como é a população, quantas pessoas tem no município, todos esses dados são extraídos dos órgãos de controle, dos órgãos de pesquisa, e aí essas informações são bem interessantes. E é necessário realizar o diagnóstico socioterritorial, que eu já falei, né? Que é a primeira etapa da elaboração do plano. Então, a partir do diagnóstico é que se começa a elaboração desse plano. Passa aí, Hermes. E aí eu trouxe essa imagem aí a respeito de o que descrever no contexto socioeconômico.
É uma breve descrição da realidade, como eu já falei, que as fontes você vai encontrar no IBGE, DataSUS, Ministério do Trabalho, dados municipais, entre outros. E identificar o público das ofertas do SUAS, a fazer uma análise dos serviços, programas e benefícios, né, que a vigilância pode fazer, como no caso a vigilância não tem, alguém que seja responsável por fazer essa análise, identificar as políticas setoriais e também analisá-las, né, demonstrar nesse contexto socioeconômico como que o município é com relação às políticas públicas. Analisar a cobertura, o que eu tenho e qual é a minha demanda. Eu tenho está suprindo a oferta, está suprindo a demanda, está precisando de mais recursos, alguma coisa assim. Tudo isso é analisado nessa cobertura. O que eu tenho? Eu tenho uma unidade de abrigo, eu tenho o quê? Eu tenho CRES, eu tenho CRAS, eu tenho CAPES, eu tenho o quê? Dentro dessa minha cobertura, eu tenho hospital, eu tenho posto de saúde, então tudo isso é colocado dentro desse contexto socioeconômico, é para identificar, caracteriza o município. O que o município tem que oferta para a população e a demanda que essa população traz, para a gente analisar se está suprindo essa demanda. E aí a análise e descrição das ofertas realizadas por entidades socioassistenciais, são aquelas associações, outras entidades que não estejam ligadas diretamente à secretaria, são aquelas filantrópicas, pessoas que fazem ações sociais, clube de mães, comunidades terapêuticas, toda essa rede, entidade socioassistencial que colabora na parte da assistência social. Pode passar, Ernest. Na construção do Sistema Municipal de Assistência Social, são inseridas informações a respeito do órgão gestor municipal da assistência social. Aí você começa a falar da secretaria. Você vai descrever a secretaria, como que ela é, a lei que criou, o organograma dessa secretaria, a finalidade, para que ela, a quem ela se destina, e tudo que a secretaria é, o que caracteriza ela. Aí, em seguida, são complementados com subitens, que vão dentro desse mesmo capítulo, a gente pode dizer assim, desse item aí, que descrevem os usuários, os níveis de proteção, básica e especial, os setores que compõem a estrutura da secretaria e suas respectivas unidades, que são vinculadas diretamente à secretaria, que é o CRAS, o CREAS, se tiver um centro-dia, ou algum centro POP, todo o equipamento que seja diretamente ligado à secretaria. Pode passar. O usuário da assistência social. Nesse subitem, é pensar qual o público usuário dessa política. Como que ele é? Descrever a população total do município, discriminando a faixa etária, a renda das pessoas, as situações de vulnerabilidades, entre outras, né? É importante descrever esse público para a gente saber a quem está se prestando o serviço. E também identificar os... Tem alguma coisa coçando minha garganta, gente. Desculpa. Identificar os locais onde mais se tem vulnerabilidade, onde mais se está em risco. E pensar como é esse público, o que mais ele precisa, o que mais eu posso oferecer. Então, por isso a importância de identificar o público usuário dessa assistência. Porque, na verdade, assim, a assistência é para todos, né? A assistência é para todos, sem distinção. Porém, tem situações, a gente não pensa em assistência só na parte de transferência de benefícios, transferência de renda.
Muitas pessoas pensam em assistência apenas como Bolsa Família, e não é só isso. Tem pessoas que têm uma renda boa, tem pessoas que têm uma condição social boa e mesmo assim precisa da assistência. Porque hoje a assistência ela está ligada à proteção. Um exemplo claro é uma mulher, uma empresária, né? Uma empresária, uma microempresária, vamos colocar assim, que ela não precisa de uma transferência de renda, mas ela sofreu uma violência familiar, doméstica, sofreu uma violência do marido, ela precisa da proteção, ela precisa ter um acompanhamento. É independente de ela ter condições financeiras ou não. Pode passar, Hermes. Aí tem a proteção social básica e a proteção especial, que são outros subitens que seguem depois do público, vem esses dois subitens. Primeiro se fala da básica, depois se fala da especial. E aí pensa-se, como é organizada a proteção no município? Quais são os setores responsáveis pela gestão e coordenação dessa proteção? Quem é responsável pelo CRAS? Quem é responsável pelo CREAS? E cada um desse vai construir esse documento, esse plano pensando no que tem a oferecer. Quais as unidades são executadas os serviços? Então, cada um vai falar desse nível de proteção. Eu acredito que no município deve ser. Porque eu não conheço muito bem os setores dentro da secretaria, porque como eu trabalho mais com os CREAS, né, a gente conhece mais os CREAS mesmo, mas eu acredito que dentro da estrutura da secretaria, e eu tiro como parâmetro a CETRABS, a gente tem o Departamento de Proteção Social Básica, que vai trabalhar com os CRAs, e temos o Departamento de Proteção Social Especial, que vai trabalhar com os CREAS e com as unidades de acolhimento. E eu acredito que dentro da Secretaria Municipal também deve seguir esse mesmo organograma, essa mesma estrutura de organização dos setores. Então, cada um é responsável pelo seu, mas não impede que um conheça o outro. Todos devem se conhecer, se conversar, se comunicar e saber para onde fazer os encaminhamentos. Então, quando se fala da proteção, você fala como um todo. Aí você vai colocar os serviços que tem ali, na básica, tem o serviço de convivência, o programa Bolsa Família, programa Criança Feliz, e aí tudo isso é colocado dentro desse texto que vai ser que é construído ali nesse subitem da proteção básica. Da especial a mesma coisa. Vai se falar dos CREAS, porque nos municípios a gente sabe que não tem unidade de acolhimento, né? Então, vai se falar só da proteção social de média complexidade. Aí vai falar dos serviços, o PAEF, a abordagem social, o serviço de atendimento a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Então, vai falar sobre isso. Pode passar, Ernest. Já no item de gestão de pessoas, deve ser descrito como se dá o processo de contratação dos operadores do SUAS. Se é processo seletivo, se é contratação direta ou é concurso público. E aí, se existe um núcleo de gestão do trabalho, descrever como funciona esse núcleo, quem são os responsáveis e quais atividades esse núcleo executa. O que ele faz para os trabalhadores? Quais os profissionais que atuam nos serviços, né? Assistente social, orientador, educador social, psicólogo e coordenador, e assim vai. E como é realizada a capacitação e qualificação dos trabalhadores do SUAS? O que o município oferece para esses trabalhadores se aprimorarem? Pode passar.
Aí, depois de construir esse texto, não precisa ser longo. Ele é um texto só para nortear mesmo. E aí você coloca um quadro, é importante colocar um quadro de recursos humanos existentes e os necessários, porque é possível verificar que tem uma defasagem no quadro de funcionários, precisa de mais, e aí tudo isso vai conforme o número de atendimentos que se tem no equipamento. E também acrescentar os cursos de aperfeiçoamento disponíveis para a qualificação dos profissionais. Quais são os cursos que a secretaria oferta? Quais são os cursos que a secretaria entra em parceria com instituições, com outros setores, para qualificar esses profissionais? Pode passar. E aí, o SUAS e a intersetorialidade. Setorialidade. Essa é uma palavra bem compridinha. Às vezes enrola a língua. E o que é intersetorialidade? São os mecanismos de gestão e integração de ações, saberes e esforços de diferentes setores da política pública, que auxilia nas dificuldades enfrentadas pelos profissionais, articulando posturas e novos mecanismos que visam a busca pela garantia dos direitos. E aí escrever é pensar. Como a assistência social do seu município articula com as demais políticas setoriais? E isso deve ser descrito nesse item aí, o SUAS e a intersetorialidade. Como que é essa articulação? Como que eu articulo com a saúde? Como que eu articulo com a educação? Por meio de quem? Qual é o fluxo? Porque, por exemplo, a gente pensa no Bolsa Família. O Bolsa Família, ele não é sozinho, ele precisa da educação, ele precisa ter uma articulação com a educação, porque existe uma condicionalidade. A criança tem que estar matriculada, tem que ir para a escola, tem que estar frequentando todo esse aparato. E o CREAS, ele precisa também articular quando tem adolescentes, por exemplo, em cumprimento de medida socioeducativa, que ele precisa também articular com a educação. Como que esse adolescente está participando, né? E tudo isso vai para um relatório sobre a situação. E com a saúde, se eu tenho crianças, adolescentes que foram abusadas, como que é a articulação com o setor de saúde? Então, tudo isso deve ser descrito nesse item sobre a intersetorialidade. É como se dá a articulação. E depois de todo esses itens aí que foram colocados, a gente traz responsabilidades do município. A gente elenca as responsabilidades do município. Que nesse item são descritas as atividades que a secretaria desempenha no âmbito do município. O que eu faço? O que eu oferto? Elencando os programas, os projetos e serviços oferecidos à população de maneira clara, objetiva, sucinta e organizada. A organização é uma das coisas primordiais para um trabalho bem feito. Escrever é como se fosse eu nem sei descrever o que é escrever, porque eu gosto muito de escrever. E é uma coisa assim mas não é fácil, é bem difícil escrever, porque a gente precisa pensar muito, trazer, buscar informação, colocar e não esquecer nada, e tentar colocar todas essas ideias, toda essa informação de uma forma que a pessoa aqui do outro lado, que vai ler o texto, possa compreender o que tá escrito ali. Porque se fica uma coisa desorganizada, não clara, ele dá margem para muitas interpretações. Às vezes um texto claro, ele dá margem para várias interpretações. Imagine um texto que não está organizado, que não está objetivo.
Então, é importante se atentar à objetividade de tudo que você está escrevendo ali. Falar, às vezes, é fácil. Você consegue se expressar melhor, explicar melhor. Escrever é um pouco mais complicado, porque exige uma série de regras, né? Tem uma norma a ser seguida e quando a pessoa está lendo é diferente de quando está ouvindo o que o outro está falando. Então, é preciso ter organização no texto. Pode passar, Hermes. Tu demorou muito para passar, Hermes. Ou tu voltou? Mas, passa mais um. Aqui. Vixe, Maria. Passa mais um, que esse aí eu já falei. Aí. Com relação ao planejamento, nessa parte vai vir um quadro com todas as ações estratégicas, né, do que vai ser executado dentro desses 4 anos, o que a Secretaria pensou para se fazer nesses 4 anos. Esse quadro ele demonstra a estratégia de ação para a implementação do SUAS. São discriminadas ações, metas, resultados esperados e o cronograma de execução, que vai de 2022 a 2025. Passa aí, Hermes, que eu vou mostrar como que fica o... Ó, um exemplo desse quadro é mais ou menos assim. Ó, em cima vem a estratégia, coloquei como exemplo, fortalecimento do programa X. E aí a ação que eu tenho para fortalecer esse programa é o quê? Aí pensa, para fortalecer o programa, o que eu preciso para fortalecer esse programa? Aí eu coloquei aqui, realização de processo seletivo, concurso público, etc., visando ampliar a oferta e a qualidade do serviço. Isso é uma ação que vai fortalecer o programa X. E a meta que eu tenho para essa ação é contratar 250 profissionais de nível médio e superior. Um sonho, né? E os resultados para essa ação. O que eu quero? Eu quero ampliar e melhorar a qualidade do atendimento no programa X. Esse é um passo bem claro. E aí, para quando que eu quero realizar isso? Eu quero para 2022? Eu quero para 2023? E aí você vai marcar um X aí nesse ano aí que você quer executar essa ação e você quer realizar. Aí, com relação à articulação, aí vem articulação com instituições de ensino para oferta, é uma segunda ação, já que está dentro da estratégia de fortalecimento do programa. Articular com instituições de ensino para a qualificação dos trabalhadores. Se eu fiz um processo seletivo, eu preciso qualificar esse pessoal, esses 250 profissionais que eu contratei. Então, eu preciso capacitar eles. E aí eu vou articular com alguma instituição de ensino ou vou contratar uma empresa, uma consultoria técnica para dar essa capacitação. E aí vem conforme a gestão achar mais adequada. E como meta para essa ação, eu tenho apresentar a proposta a 2 instituições de ensino ou empresa parceira. E os resultados que eu quero? Eu quero profissionais habilitados e capacitados para a operacionalização do programa. Para quando isso? 2023, porque em 2022 eu fiz a contratação. Então, pode ser que eu não consiga atingir essa meta de capacitar no mesmo ano. Então, eu jogo para 2022. Eu estou pensando um plano a longo prazo. Então, eu vou jogando as metas e ações para frente e vou seguindo aquilo ali. Eu tenho que cumprir aquilo ali, porque isso vai ser isso deve ser avaliado. Pode passar, Ernest. E aí chegamos na parte principal, que é o dinheiro, o orçamento da assistência. Neste item, eles são inseridos 3 quadros, que é a estimativa de repasse federal do Fundo Nacional de Assistência Social,
a estimativa de repasse estadual, do Fundo Estadual de Assistência, e a estimativa de recurso próprio municipal, do Fundo Municipal. É tudo demonstrado em quadros. E aí, os recursos devem ser discriminados de acordo com o programa ou projeto e distribuídos no quadriênio. Então, cada programa, cada projeto que eu tenho dentro da secretaria, ele tem ele tem um recurso destinado para aquilo ali. Então, ele vai ser distribuído dentro de um quadro onde tem lá o nome do projeto, o recurso que eu tenho, e aí, dentro dos 4 anos, como que se dá essa distribuição, né? E tudo isso, ele vai conforme... Essas informações, elas são obtidas no PPA do município, que no caso já é aprovado, né? Pode passar. Esses são os documentos, alguns dos documentos que norteiam toda a política, né, de assistência. A política nacional, a tipificação, a NOB, né? E tudo isso vocês podem adquirir lá no blog da Rede SUAS. Esses materiais eles estão disponíveis gratuitamente, é só baixar. Vocês podem se embasar por lá. Tem esse documento do lado aqui do caderno de orientações dos CRAs, tem esse que é volume 13, que é Planos de Assistência e Diretrizes para Elaboração. Ele também, ele está lá disponível, para vocês podem ler e ver como que se dá, como que constrói esse plano. E é interessante, porque lá tem muito material, tem resoluções, tem leis, e tudo que rege a assistência social como um todo. E é uma gama de informações que a gente extrai de lá. Pode passar, Hermes. E aí eu trouxe essa frase aí para vocês pensarem. Planos são feitos para se colocar em prática e agir. Fazer somente planos e não agir é a mesma coisa que querer cozinhar sem antes ligar o fogo. Ou seja, está fadado ao fracasso. Antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar e precisa colocar em agir, né? Precisa colocar no papel, e depois do papel, ele tem que sair do papel, aquela ideia bem ali. A ideia já saiu da cabeça. Ela foi para o papel, já materializou. Agora ela precisa pôr em prática, precisa colocar em ações que é para a gente ter resultados, porque senão nunca tem resultados. Muito obrigada, gente. E aí? Muito obrigado, Cadênia. Vamos. Aí só fecha o microfone, Cadênia, senão a gente vai ficar transmitindo aqui para o satélite. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para a Gardênia? Vamos lá, aproveita agora. Ou pergunta agora, ou cale-se para sempre. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu acho que ninguém tem nenhuma pergunta. Vou pausar aqui a gravação para a gente convidar a gestão do trabalho e educação permanente. Gardênia, muito obrigado. Deus abençoe grandemente